Por que Paulo Guedes pode ser a escolha certa para o Brasil em 2026? Olá, pessoal! Hoje, vamos mergulhar nas razões pelas quais Paulo Guedes pode ser a escolha certa para o Brasil nas eleições presidenciais de 2026. Então, vamos direto ao ponto com 11 motivos convincentes. Paulo Guedes é um economista brasileiro de destaque, conhecido por suas políticas liberais. Nascido em 1949 no Rio de Janeiro, formou-se em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e obteve seu doutorado pela Universidade de Chicago. Guedes foi um dos fundadores do Banco Pactual, um dos principais bancos de investimento do Brasil, e atuou como ministro da Economia durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Nesse cargo, implementou reformas importantes com o objetivo de revitalizar a economia brasileira, promovendo privatizações e reduzindo o tamanho do Estado. Sua gestão foi marcada por esforços para simplificar processos burocráticos e atrair investimentos estrangeiros. Com essa vasta experiência, Paulo Guedes emerge como um candidato viável à presidência do Brasil. Suas estratégias econômicas mostraram potencial para enfrentar os problemas financeiros do país, tornando-o um forte candidato para liderar a nação. A trajetória acadêmica de Paulo Guedes começou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, culminando em um doutorado pela Universidade de Chicago. Essa experiência o influenciou a acreditar na economia de livre mercado e na redução da intervenção governamental. Ele cofundou o Banco Pactual, adquirindo insights práticos que moldariam suas decisões políticas como ministro da Economia. Guedes também lecionou economia e escreveu colunas defendendo reformas econômicas. Sua nomeação como ministro da Economia foi a culminação de sua vasta experiência e profundo conhecimento dos princípios econômicos. Sua carreira demonstra um compromisso consistente com o liberalismo econômico, essencial para o crescimento do Brasil. Essa combinação de rigor acadêmico e experiência prática o posiciona de maneira única como um candidato capaz de conduzir o Brasil a um futuro estável e próspero. Paulo Guedes assumiu o cargo de ministro da Economia com a missão de reformular a economia brasileira em dificuldades. Sua gestão foi marcada por reformas significativas, incluindo a reforma da Previdência e um programa agressivo de privatizações. Guedes defendeu a redução da burocracia e a facilitação para as empresas operarem no Brasil. Suas políticas visavam criar um ambiente de mercado mais competitivo, essencial para um crescimento econômico sustentável. Apesar dos desafios, incluindo a pandemia de Covid-19, Guedes manteve-se comprometido com a reforma econômica. Sua gestão destaca sua capacidade de liderar o país em meio a desafios econômicos complexos. Uma das conquistas mais significativas de Paulo Guedes foi a reforma da Previdência. Antes dessa reforma, o sistema previdenciário brasileiro estava à beira do colapso, representando uma grave ameaça à estabilidade fiscal. A reforma teve como objetivo aumentar a idade de aposentadoria e ajustar os benefícios para tornar o sistema mais sustentável. Aprovada em 2019, a reforma deve gerar uma economia de bilhões de reais para o governo, proporcionando um alívio fiscal muito necessário. Também restaurou a confiança na economia brasileira e atraiu investimentos estrangeiros. O sucesso de Guedes na aprovação da reforma da Previdência demonstra seu compromisso com a responsabilidade fiscal e sua capacidade de realizar reformas estruturais significativas. A privatização tem sido um componente-chave da estratégia econômica de Paulo Guedes. Ao transferir empresas estatais para mãos privadas, Guedes busca melhorar a eficiência e promover um ambiente de mercado competitivo. Esforços notáveis incluem a venda de subsidiárias da Petrobras e da Eletrobras, reduzindo o peso fiscal sobre o governo. A agenda de privatizações também inclui planos para portos, aeroportos e ferrovias, visando modernizar a infraestrutura do Brasil. Apesar da oposição, Guedes manteve-se firme em sua agenda de privatizações, mostrando resultados com o aumento do investimento estrangeiro. Isso demonstra sua crença no poder do livre mercado para impulsionar a prosperidade econômica.
A liberalização do mercado é outro pilar da política econômica de Paulo Guedes. Ele acredita que a redução das barreiras regulatórias e a abertura da economia para investimentos estrangeiros são cruciais para promover o crescimento econômico. Sua gestão tem sido marcada por esforços para simplificar o código tributário, reduzir tarifas e agilizar processos burocráticos. Essas mudanças visam criar um ambiente mais favorável aos negócios, atraindo investimentos domésticos e estrangeiros. Guedes também trabalhou para melhorar as relações comerciais do Brasil, integrando o país de forma mais próxima à economia global. Esses esforços aumentaram a confiança dos investidores e atraíram o capital estrangeiro tão necessário para o país. A visão de Paulo Guedes para o Brasil se concentra em alcançar um crescimento econômico sustentável. Sua estratégia envolve responsabilidade fiscal, liberalização do mercado e reformas estruturais. Um elemento fundamental é a redução da dívida pública, liberando recursos para investimentos produtivos. Guedes enfatiza a inovação e o empreendedorismo, criando um ambiente favorável para startups e pequenas empresas. Suas políticas visam reduzir as burocracias e fornecer incentivos aos empreendedores. Reformas estruturais contínuas, incluindo reformas tributárias e investimentos em educação e saúde, são essenciais. Ao abordar essas questões, Guedes acredita que o Brasil pode alcançar um crescimento sustentável de longo prazo. Sua visão oferece um caminho claro para a prosperidade econômica do Brasil. Reduzir a dívida pública e cortar os gastos excessivos do governo são pontos centrais da estratégia econômica de Paulo Guedes. Ele defende uma política fiscal disciplinada, argumentando que altos níveis de dívida pública prejudicam o crescimento econômico. Sua abordagem envolve cortes de gastos, privatizações e reformas para melhorar a eficiência dos serviços públicos. Guedes implementou medidas para reduzir o desperdício e melhorar a alocação de recursos, incluindo o corte de subsídios e a redução da força de trabalho do setor público. A privatização gera receita para pagar dívidas e investir em infraestrutura. Reformas estruturais, como a reforma da Previdência e as reformas tributárias, visam criar um ambiente fiscal sustentável. Esses esforços apoiam o crescimento econômico de longo prazo. Paulo Guedes acredita que o empreendedorismo e a inovação são motores essenciais do crescimento econômico. Suas políticas visam criar um ambiente favorável para startups e pequenas empresas. As iniciativas incluem a simplificação do arcabouço regulatório, a redução do tempo e custo para abrir um negócio e a redução da burocracia. Guedes defende o aumento do investimento em educação e treinamento, essenciais para promover a inovação e a competitividade. Ele apoia iniciativas para promover pesquisa e desenvolvimento, incentivando a colaboração entre universidades e empresas. Esses esforços garantem que o Brasil possa competir em setores de alta tecnologia. Ao comparar Paulo Guedes com outros candidatos em potencial, seu compromisso com as políticas econômicas liberais se destaca. Ao contrário de candidatos que defendem o aumento da intervenção governamental, Guedes acredita no poder do livre mercado. Essa abordagem promove a eficiência, incentiva a inovação e atrai investimentos. Guedes defende a disciplina fiscal e a redução da dívida pública, contrastando com candidatos que propõem aumento dos gastos do governo. Seu foco na responsabilidade fiscal visa criar uma economia estável e resiliente. O sucesso de Guedes na implementação de reformas significativas demonstra sua capacidade de promover mudanças, apesar da resistência política. Essa experiência o diferencia de outros candidatos. Em resumo, a vasta experiência de Paulo Guedes e seu compromisso com políticas econômicas liberais o tornam um forte candidato à presidência do Brasil. Seus feitos como ministro da Economia, incluindo a reforma da Previdência e a liberalização do mercado, lançaram as bases para uma economia resiliente. A visão de Guedes para um crescimento sustentável, responsabilidade fiscal e apoio ao empreendedorismo
oferece um caminho claro para o futuro. Sua abordagem liberal se destaca como uma estratégia mais eficaz para a prosperidade a longo prazo. O histórico de Guedes e seu compromisso com a reforma o posicionam como uma escolha viável para liderar o Brasil em seus desafios econômicos. Com a liderança certa, o Brasil pode alcançar um crescimento sustentável, e Paulo Guedes está bem equipado para fornecer essa liderança. Se você achou isso interessante, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais atualizações sobre o cenário político do Brasil.